Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem tem a paz de Jesus, levante a mão e dê um glória para Deus aí. É um prazer, é uma alegria grande estar aqui com vocês, aqui na cidade de Brasília. Um irmão perguntou para mim assim: pastor, o senhor ama o povo de Brasília? Teve um irmão que me fez essa pergunta: o senhor ama o povo de Brasília? Eu disse: lógico que sim, irmão. Brasília foi a primeira capital aqui, faz parte da história do meu ministério. Amém? Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Amém? Glórias a Deus. E eu tenho a certeza que Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações, para as nossas vidas. Aqui nesta manhã, quem veio preparado para receber? Maravilha, glórias a Deus. Nós vamos orar a Deus, logo após nós vamos ouvir a minha esposa que está comigo, louvar a Deus. E logo após nós já vamos ministrar a palavra do Senhor, cumprindo a missão que Deus nos incumbiu a vir fazer aqui nesta manhã. Hoje nós estamos muito alegres também, porque nós estamos na celebração aqui dos 63 anos da Igreja Deus e Amor. Quando eu me lembro assim que esta igreja, ela começou ali em São Paulo com 3 pessoas, 5 minutinhos de programa de rádio, bem pequenina, não tinha nem piso não, era chão batido mesmo, né? E muitas pessoas não acreditaram no começo desta obra. Muitas pessoas falaram que o Davi Miranda era falso profeta e tantas outras coisas. E hoje a gente vê o tamanho que está esta igreja, a aprovação divina nesta obra que não ficou apenas no Brasil, né, irmãos? Esse era o desejo do nosso missionário. Ele contava para nós: a igreja só aqui no Brasil, não vamos para outro país não. Mas quando foi uma madrugada, Deus apareceu para ele e falou: meu servo, é para atravessar o Atlântico Oceano, as fronteiras. Esta igreja precisa ir para os outros países também, né? E a gente vê o tamanho que está esta igreja. E eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, a gente tinha, parece que 6 ou 7 igrejas no estado de Goiás. 6 ou mais 7 igrejas no estado de Goiás. Hoje só no estado de Goiás a gente tem 800 e poucas igrejas, só no estado de Goiás, né, irmãos? Isso é Deus, não é? Então há motivo com sobra para nós estar aqui. A nossa palavra aqui hoje é gratidão a Deus. Gratidão a Deus por esses 63 anos de história. Foram muitas batalhas, muitas perseguições. Teve perseguição tão grande que a gente ouvia falando assim: essa igreja vai acabar. Só que a perseguição, sabe o que ela fez? Assoprou o nome da igreja os 4 cantos do Brasil. As perseguições, elas vêm, as pelejas, elas vêm para fazer nós crescer, né, irmãos? Então essa igreja, ela tem uma história. E assim, eu particularmente, eu me sinto um orgulho muito grande de fazer parte desta igreja. Fazer parte desta igreja, desta obra tão linda e maravilhosa, né? Vamos falar com o nosso Deus? Levante as vossas mãos para os céus. Pede para Deus agora nesta oração, dizendo: Deus, eu não quero sair daqui da mesma maneira, da mesma forma em que eu aqui cheguei. Eu quero sentir aqui hoje, Deus, o renovo do Senhor. Eu quero ouvir a tua voz falando comigo aqui neste lugar, Deus. Começa dizendo: glória, 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 glórias. Senhor Deus, eterno, poderoso e maravilhoso Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, é mais uma manhã,
em que o seu povo se manifesta em adoração a Ti, ó Deus, nesta manhã de domingo, aqui na celebração dos 63 anos da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Meu Deus e meu Pai, que esta manhã, meu Deus, seja uma manhã de renovo, para nós prosseguirmos caminhando, marchando, cumprindo, Senhor, o legado que o nosso saudoso missionário Davi Miranda, ele deixou para nós, meu Pai. Ajuda, Deus, nós precisamos da Tua presença aqui, Deus. Se a Tua presença não for conosco aqui, Deus, não vai ter avivamento, não vai ter transformação, não vai ter salvação, não vai ter milagres, ó Deus. Senhor, precisamos de Ti aqui, ó Deus. Aralabá, suriandaralabacandarás, suribiandaralabás, teriandaralabacandarás, oh, candaralabás, suriandarás, oh Deus tremendo, oh glórias. Oh glórias, eu sinto a presença de Deus. Não deixe esta presença ir embora não. Continue adorando, continue glorificando. Glórias a Deus. Diz assim a palavra, capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com fogo, ou seja, ele vos batizará com Espírito Santo e com Espírito Santo e com fogo. Quem gosta de fogo aí do Espírito de Deus? Fogo estranho não, né, irmãos? Fogo estranho não. Mas o fogo de Deus, ele traz mudança. E é sobre isso que nós vamos meditar aqui nesta manhã. Levante a tua mão para o céu, diga comigo assim: meu Deus, eu estou aqui, Senhor, para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, falando, meu Deus, ao meu coração, através da Tua palavra. Não permita, Senhor, que eu saia daqui nesta manhã sem ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, em nome de Jesus, amém. Podereis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. João, ele falava aqui de algo muito importante a respeito de receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quem já é batizado no Espírito Santo aí? Muita gente. Quem não é ainda? Quem não é ainda? Levante a mão assim. Tem muita gente que não é ainda. Mas quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo? Tem que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Fogo. Quem gosta de fogo aí? Eu quero falar aqui nesta manhã, a Bíblia ela fala a respeito de 4 características. Vira esse vento para mim um pouquinho, por gentileza, assim, irmãos, para lá. Isso aqui. Isso, gira ele para lá um pouquinho. Não gosto muito desse vento aí não. Glórias a Deus. Eu quero falar aqui sobre 4 símbolos
em que o Espírito Santo de Deus se manifesta na Bíblia. Tem mais. Eu quero falar aqui sobre Jesus, o Espírito Santo de Deus. Ele tem um símbolo, ele se manifestou como uma pomba no dia do batismo de Jesus. João, ele testemunhou dizendo: eu via o Espírito descendo sobre ele em forma de uma pomba, sobre Jesus. Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo deserto para ser tentado, cheio do Espírito Santo até na tampa. Satanás foi lá, ele perdeu, né? Satanás foi lá para tentar ele, coitado, não ganhou não, perdeu. Está entendendo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. E o símbolo do azeite também. Quem já viu falar o Espírito Santo como símbolo do azeite? O azeite, né? A água também. Quem já viu falar sobre o Espírito Santo, a manifestação dele como uma água? E o quarto, ele se manifesta também como fogo. Fogo. E eu não quero falar nesta manhã aqui sobre a manifestação dele como uma pomba, ou como azeite, ou como água. Eu quero falar aqui sobre a manifestação dele como fogo. Diga, como fogo. Só que eu quero que vocês me ajudem a eu pregar. Quem vai ajudar eu pregar aí? Como que eu posso ajudar o pregador a pregar, pastor? Ficar olhando na cara dele ou dando glória a Deus também? Entender a mensagem, glorificar a Deus. Aleluias! Eu quero falar aqui então sobre essas 4 características do Espírito Santo aqui no seu ministério como fogo. Fogo. Primeiro, eu quero falar aqui com vocês o fogo, essa primeira característica. O fogo, ele aquece. Quem lembra quando a gente era menino, que estava fazendo frio, quem já morou na roça aí? A gente botava lenha lá e acendia aquele fogo para aquecer do frio, não era? É verdade. Então, o Espírito Santo como fogo, ele aquece. É por isso que nós precisamos buscar a cada dia a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A Bíblia Sagrada, ela diz lá em Mateus capítulo 24, verso 12, a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o crente, ele tem que ter esta presença do Espírito Santo como fogo, estar agindo na sua vida como fogo, porque o crente, ele não pode esfriar. O crente, a cada dia ele tem que buscar mais, a cada dia ele tem que estar cheio de fogo. Satanás não tem medo de uma credencial de presbítero, de uma credencial, um título de missionário, ou uma carteira de membro. Satanás não tem medo disso. Mas quando Satanás, ele olha e vê um crente cheio do Espírito Santo e do fogo, ele estremece. Ele tem medo. É por isso que o crente, ele precisa estar cheio. Devemos seguir a orientação de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, Paulo, ele disse: não extingais o Espírito. Ou seja, é para nós alugar, é para nós buscar e não impedir a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quantas das vezes que no meio do culto, o Espírito Santo, ele está passeando no meio da igreja, ele está caçando o coração, ele está caçando glória, está entendendo? Alguém que está dando glória, alguém que está dando lugar para o Espírito Santo, alguém que está querendo essa presença, ele está passando. E se o nosso coração, a nossa boca estiver fechada, ele passa e vai embora. Mas aonde tem espaço para ele entra, ele faz morada. Ora labacandarás.
Levítico capítulo 6, versículo 13, a Bíblia Sagrada, ela diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tem altar de Deus aqui nesta manhã? Tem altar de Deus aqui? Os sacerdotes, os levíticos, eles tinham uma missão. Quando ia criando cinza por cima da brasa, eles iam lá e tinham que remover aquela cinza, porque quando cria cinza, impede o calor do fogo da brasa. Quem está entendendo, diga amém. Tem brasa viva aí? Tem fogo aí ou já criou uma cinza por cima? Quando cria cinza não tem glória, não tem língua estranha, não tem presença, não tem mais profecia de Deus, não tem mais revelação de Deus. Oh, aleluias! A ordem é esta: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo não pode se apagar. A salvação, a vida eterna, é para aquele que persevera até o fim. Não é para aquele que começou e parou. Não é para aquele que foi um fogo, uma brasa viva diante de Deus e de repente ficou só as lembranças. E ele vive só das lembranças, só das recordações. Eu fui uma bênção. Eu preguei muito. Eu falei em língua estranha. Deus me usou para profetizar. Deus me usou para curar os enfermos. Deus não quer saber do nosso passado. Deus está dizendo nesta manhã: este fogo, ele precisa arder continuamente sobre esse altar. Se tem fogo, tem glória. Se tem fogo, tem presença. Quem está entendendo, diga glória. Hoje a gente vê um monte de pessoas que o inimigo está pintando e bordando lá dentro da casa dele. Faz o que quer. Por quê? Porque não tem mais graça. Porque não tem mais este fogo. Mas aonde tem este fogo aqui, o Satanás tem que ficar lá do lado de fora. Ele pode até querer entrar lá, mas quando ele chega, ele vai dar de testa com este fogo. Ele vai ver que tem um altar ali que está fumegando, que está cheio de fogo. Este fogo todo dia, ele está aceso. Segundo, o fogo une. Diga comigo, o fogo une. Primeiro lugar aqui, o fogo aquece. Segundo lugar, o fogo, ele une. Ele traz união. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43. A Bíblia diz: e em toda alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se fazia pelos apóstolos. Versículo 44. E todos que criam estavam como? Juntos, e tinha tudo em comum. O fogo, ele une a igreja no propósito. O fogo, ele une a igreja na caminhada. Qual é este propósito? Este propósito do evangelismo, o propósito de servir a Deus, o propósito de estar cheio da presença de Deus, o propósito de nunca desistir do evangelho de Cristo, a visão do céu, o propósito de entrar no céu. Esse era o propósito da igreja primitiva. Havia em toda a alma o temor de Deus. Essa presença, ela une nós na presença de Deus, com uma comunhão íntima com Deus, uma comunhão íntima entre os nossos irmãos. Esse fogo, ele une. Essa aqui era a situação da igreja primitiva. Todos estavam juntos e todos tinham todas as coisas em comum.
Está entendendo isso? Este fogo, essa presença do Espírito Santo, ela traz uma simplicidade na vida do crente, uma humildade na vida do crente. Está entendendo, irmãos? Ela traz uma união, ela traz um amor dentro de nós que faz nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então o fogo, ele une. Atos, capítulo 4, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça, abundante presença de Deus. E por onde eles passavam, eles testemunhavam de Jesus, testemunhavam da palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles faziam isso com grande poder, porque a presença do Espírito Santo, o fogo unia eles a esta graça, a este poder, levava eles a ter esse interesse tão grande de levar a palavra de Deus. Esse fogo levava eles a cumprir a missão. Hoje, quantas pessoas que não estão cumprindo mais a missão? Deus chamou ele, Deus separou ele, e Deus falou assim: olha, você vai pregar a minha palavra, você vai ser um ganhador de alma. Quantos que a Bíblia está empoeirada lá na estante? Só pega na Bíblia na hora de vir para a igreja, não tem mais prazer de examinar as Escrituras, não tem mais, perdeu o prazer da oração, perdeu o prazer, a alegria de dar testemunho do nome de Jesus. Aonde ele estava, alguém até falava: meu Deus do céu, que crente enjoado é esse? Não é que ele é enjoado, é porque existe uma graça dentro dele, que ele quer falar de Jesus, ele quer falar para todo mundo da bondade, do amor de Jesus, que Jesus morreu naquela cruz para poder salvar ele. Era isso que os apóstolos faziam, era isso que a igreja primitiva fazia, porque o fogo uniu eles, trouxe essa união no meio deles. Aqui nós podemos ver: não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdade ou casas vendiam e traziam o preço do que foram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos. Olha aqui, o que este fogo, o que essa presença ela faz? Fala isso hoje para você, ó, você vai vender a sua casa lá e vai trazer para o trabalho de missões. Não, eu não posso fazer isso não. E aonde é que eu vou morar? Eles não estavam preocupados com isso. Essa graça, essa presença tão grande que estava sobre ele, este fogo que unia eles, que levavam eles cada dia mais para perto de Deus, fazia eles sentir este amor pelo seu próximo. Eles vendiam umas propriedades, o que eles tinham, casas, e trazia e depositava aos pés dos apóstolos. Ninguém tinha necessidade de nada, todos tinham comida em casa, todos estavam confortados, está entendendo? Porque cada um queria ajudar o seu próximo, cada um se preocupava com o seu próximo. Esse fogo, ele traz esta união dentro de nós. Essa união, ele leva nós a sentir esse amor, de estar preocupado com o nosso próximo. Essa aqui era a conduta da igreja primitiva. Está entendendo? E por isso que a Bíblia diz que havia abundante graça sobre eles. Abundante graça. Quando eles oravam, o fogo descia. A Bíblia conta que eles oraram em um certo lugar, e aquele lugar se moveu, aquele lugar tremeu. Quem está entendendo? Com a presença de Deus. Hoje, por muitas das vezes, tem crente que ora que não está movendo nem um mosquito mais. Satanás não está mais preocupado com a oração dele. Satanás não está preocupado mais com o que ele está fazendo. Sabe por quê, irmãos? Porque está faltando a
busca desta graça, a igreja, nós estar interessado em buscar esta graça. Antigamente tinha a oração do batismo com o Espírito Santo no altar, na frente do altar. Crente chorava, crente buscava. Uma certa vez, a gente estava começando a igreja lá em Caldas Novas. Fizemos lá um galpão. E a construção daquele galpão ali, conseguimos a madeira lá no meio do mato. Nós foi lá e cortou, trouxe, enfincou aquela madeira ali. Nós saiu na rua com um caderno pedindo telha, aquela telha 2,45, né? 2,44. Nós saía na rua pedindo, alguém dava, outros não davam, mas tinha muita gente boa que dava. E nós conseguimos cobrir. Hoje ainda tem um pedaço lá ainda lá era tabernáculo, nós falava tabernáculo. Não tinha piso não. Não tinha piso não. As paredes eram de lona preta. É isso mesmo. Foi lá que a gente começou. E a gente era muito criticado. Tinha uma igreja grande lá que criticava a gente. Eles passavam e falavam assim: isso é um barracão de fechar bezerro. E nós estávamos lá orando, nós estávamos lá perseverando. E tinha um diácono daquela igreja, a esposa dele também era diaconisa. Eles também eram uns que criticavam também nós. Está entendendo, irmãos? E eles moravam assim, uma quadra e meia mais ou menos lá da igreja. E não tinha casa perto da igreja não. E quando foi um certo dia, eles estavam sentados lá do lado de fora. Era um dia de quinta-feira, nós estávamos no culto de ensinamento. E naquele dia o pastor, ele pregou bem pouquinho. E falou assim: irmãos, nós vamos orar agora para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu já era batizado no Espírito Santo. Aí ele falou assim: vai lá, irmão, e coloca a mão na cabeça do povo, dos irmãos lá, para eles serem batizados. E a gente começou a oração. E o céu desceu ali naquele lugar. O céu desceu. Hoje, por muitas das vezes, a gente vê muitos eventos e a pessoa fala assim: a glória desceu. Por muitas das vezes alguém pula para cima, alguém grita, alguém fala assim: vai, pula para cima, faz barulho. Mas naquele tempo não precisava disso. Se pula, se faz barulho, é porque está morto. Mas naquele tempo não precisava disso. Era só começar a orar, a chama descia, a glória descia. Aleluias! A glória desceu ali naquela igrejinha. Desceu ali a presença de Deus. E naquele momento ali foram 7 pessoas batizadas com o Espírito Santo, que começaram a saltar, começaram a chorar e começaram a falar em línguas estranhas. Na língua dos céus foi batizado com fogo e com o Espírito Santo. E está aquela glória lá dentro da igreja. Sabe aquela coisa gostosa que faz a gente chorar, aquela presença que faz a gente arrepiar. Só que não é um arrepio do mal não, viu, pastor Antônio Alves? É um arrepio gostoso do céu de Deus. Quem já sentiu esse arrepio? Gente está lá, não tinha quem não estava chorando lá dentro daquela igreja. E a igreja não tinha porta não. Só tinha um portal, estava que nem os muros lá de Jerusalém, só tinha um portal. E de repente, aquele homem lá que criticava a igreja, mais a esposa dele, aquele homem, quando eu olho para ele, ele está com os olhos arregalados lá na porta, lágrimas descendo. E eu disse: pois não, moço, o que foi? Ele disse: aconteceu alguma coisa aí? Eu falei: sim, aconteceu. 7 pessoas acabam de ser batizadas com fogo e com o Espírito Santo aqui. Aquele pessoal falando língua estranha e chorando. Ele disse assim para mim:
Eu estava mais a minha esposa de olho aberto lá da porta de casa, escutando o barulho da oração e olhando para cá, e de repente desceu uma tocha. Meu Deus, eu cheguei a arrepiar. Desceu uma tocha de fogo que parece que queimou todo o telhado, as paredes desta igreja. Aleluias, 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 aleluia. Oh glória, tem glória aí, tem. Oh, aleluias, aleluias. Eu vim aqui para ver se tinha queimado alguma coisa assim. Queimou 7 aqui dentro com fogo e com o Espírito Santo. Foi batizado, tá vendo lá? Tá falando língua estranha. Ele disse: não pare, Deus é com vocês. Deus está com vocês aqui nesta igrejinha. Deus está com vocês, não pare. Oh glórias, oh glórias, oh glória. Meu irmão, minha irmã, não pare. Não pare, continue orando, continue buscando, continue insistindo. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O fogo une. Oh glórias, oh glória. Quem pode dar glórias? Atos capítulo 2, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? O fogo une. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja orava. O fogo une a igreja. O fogo faz a igreja viver numa unidade. O fogo faz a igreja estar unida, não apenas nos momentos bons, mas nas horas das perseguições. O fogo une. A igreja estava unida. E de repente Deus enviou o anjo lá dentro daquela prisão e tirou Pedro lá do meio daqueles 16 soldados. Cadeados foi abrindo na frente do anjo, arrancou Pedro para fora daquela prisão, e a missão de Deus continuou, porque o fogo, ele une. Tem fogo aí, meu irmão? Tem? Se não tem ainda, pede para Deus: Deus, eu quero este fogo na minha vida, eu quero esta presença na minha vida, eu quero esta presença. O fogo une. Eu me lembro alguns anos atrás, em Curitiba, a igreja era na Brasil Itiberê. A igreja sofreu uma grande perseguição naquela época. Sabe o que eles fizeram? Eles foram lá e arrancou os crentes para fora e lacrou a igreja. Ninguém vai entrar aqui, esse barulho aqui, ninguém. E levou o pastor preso. Levou o pastor da igreja preso. O pastor foi preso. Foi para a gaiola, foi preso. Só que vocês sabem o que a igreja fez? A igreja, nós não podemos entrar lá para dentro, mas nós vamos cultuar aqui do lado de fora. E começou a pregar lá do lado de fora, começou a orar lá do lado de fora, começou a louvar a Deus lá do lado de fora. Nem vai o dia, emendou a noite, nem vai. O fogo une. Este fogo une. E de repente o juiz falou assim: olha, vai lá, abra aquela porta lá, deixa aqueles crentes entrar lá para dentro. Não é só abrir a porta, não. Vai lá e solta o nosso pastor lá, que nós precisamos dele para pregar aqui. Foi lá e soltou o pastor. E a igreja continuou. O fogo une. Este fogo une. Um crente sem este fogo, sem esta presença, ele é um crente vencido. O fogo, já estamos caminhando para o final, hein? O fogo diminui
Como assim, pastor? O fogo diminui. Primeiro, o fogo aquece. Segundo, o fogo une. Terceiro, o fogo diminui. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem está entendendo? A lógica de Deus é essa: o pequeno será o maior. Vocês já viram isso? Todos aqueles que querem ser grande demais, Deus poda eles. Calma, aqui está falando de humildade, de ser humilde. Esteja onde estiver, a humildade, o Espírito Santo de Deus, este fogo, ele diminui. Você já viu uma garrafa PET, ela é grande assim, quando bota ela no fogo, o que acontece com ela? Ela diminui, ela fica pequeninha, não é? Assim também é aquele que está nesta graça, é aquele que está nesta unção. Alguém teve uma vez que um irmão chegou para mim e falou assim: rapaz, se agora é um dirigente de capital. Tinha um irmão comigo, um obreiro comigo. Ele chegou assim, olhou de baixo para cima naquele obreiro e falou assim para mim: quem é esse obreirinho aí? Eu falei: não, ele não é obreirinho não, ele é um obreiro da casa de Deus. Rapaz, se agora é dirigente de capital, então agora você tem que andar junto com um dirigente de capital. E falou um monte de besteira. Eu disse para ele assim: irmão, eu tenho muita dó de você. Eu tenho muita dó de você. Mas não é porque essa exaltação que está dentro de você, irmão. Seja humilde, aonde você estiver. Se tiver numa igreja grande, numa capital, o nome do Senhor é glorificado. Essa chama está acesa. Se tiver numa igrejinha, a chama está acesa. Quem está entendendo? O fogo diminui. Ele pega aquele que pensa que é grande e diminui ele. Calma, rapaz, dá uma pisada no freio aí, meu amigo. Não é você que fez nada. Já viu? Alguém que vai pregar no lugar e chega lá e fala assim: ixi, eu abalei tudo hoje. Hoje eu abalei tudo, abalou nada. Sabe o que aconteceu? É por causa desta presença. Se essa graça sair de nós, seremos como um tambor vazio. É esta presença, é Deus que opera. Somos apenas vasos, somos apenas instrumentos. Quem está entendendo, diga amém. O fogo diminui. João capítulo 13, Jesus dá o maior exemplo de humildade. O que ele faz? Depois de um culto de ceia, ele pegou e chamou os seus discípulos. Falou para eles: sentam aí. Sentou. Será o que ele vai fazer dessa vez? E ele pega uma toalha e pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Só que quando chegou a vez num que tinha o narizinho meio empinado assim, sabe? O que aconteceu com ele? Falou: o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus falou para ele assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo na vida. Pedro volta atrás e disse: Senhor, pode lavar todo o meu corpo então, Jesus. O fogo, ele diminui. Ele faz nós ser humildes. A maior arma do homem é a humildade. É quando nós somos humildes. Está entendendo, irmãos? Em tudo nesta vida. Você sabe o que a exaltação faz com nós? Uma certa vez eu pastoreava Nápoles e tinha comprado um Fusca. Não sou muito chegado em Fusca não, viu, irmão? Eu comprei 2 Fusca, só foi problema. Eu não critico quem tem não, tá entendendo? Mas eu não sou muito chegado em Fusca não. Eu comprei 2, foi só problema. Comprei esse Fusca e já peguei ele e fui para Goiânia fazer uma conferência lá. E era uma campanha que eu estava. Tinha que voltar logo. E enrolou lá um pouco, eu nem venho voltando e de repente... um monte de reco lá do exército, parando lá na barreira da Polícia Federal. Parou e levou os documentos do carro lá para o chefe, lá, e o chefe mandou me chamar.
Ih, rapaz, seu carro tem jeito de você ir embora assim não. Mas eu estou atrasado. Mas não tem jeito de você ir embora assim não. Farol está funcionando só de um lado e é alto ainda. Não era duplicado a pista não. Você está em perigo e está colocando a vida dos outros em perigo também. Eu falei, mas eu tenho que ir. Ele falou assim, não, faz o seguinte. Está pertinho aqui, ó, do Guanabara. Volta lá e procura um lugar lá e arruma esse farol aí. Os faroletes de trás, tem só um que está funcionando também, né? Aí, eu falei, puxa vida, mas eu estou atrasado, doutor. Ele disse, volta lá e arruma, porque senão não dá para você ir. Eu falei, então me dá a documentação aí, minha carteira de habilitação. Ele falou, não, pode deixar aqui. Quando você voltar, você pega. E eu disse, você acha que eu sou doido, doutor? De entrar lá sem documento? Se a polícia me pegar, eles vão me prender, vai falar que eu estou roubando o carro. E ele disse, não, fala para eles que o documento está comigo aqui. Não vai dar problema. O senhor está doido, como que não vai dar problema? Eu vou sem documento. E ele falou assim, não, faz o seguinte, então você vai deixar o documento aqui, vai deixar o carro aqui e vai a pé, então. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí fazia o quê? De Caburama eu não queria ir, né? Então tá bom, então. E fui a pé, andei quase 3 quilômetros a pé. O trem estava escurecendo, já chego lá numa lanternagem lá e falei, uma Brasília velha parada lá, falei, ô rapaz, quebra um galho para mim aí. O carro está lá na polícia e tal, expliquei para ele, ele arrancou as lanternas lá, as lâmpadas, né? Eu falei, tem outra coisa, eu não sei colocar não, você vai. E ele ainda cobrou caro, foi lá e me operou ainda, tá entendendo? Arrumou. Falei, pronto, senhor polícia, agora pode ir, mas você tem que ser mais humilde, viu, rapaz? Deu uma lição. Sabe o que é vergonha de ficar com a cara lá embaixo, ainda andar de a pé, chegar em casa todo atropelado, perna doendo, tudo doendo? Quem está entendendo, irmão? Falta de humildade. Falta de humildade. A gente tem que ser humilde em tudo. Quem está entendendo? Só que nós estamos falando aqui hoje de um fogo que diminui. Está entendendo? Faz nós ser humildes. A última parte para nós concluir aqui. O fogo se alastra. Tem fogo aí? Tem, o fogo se alastra. O fogo se alastra. A gente vê que todos os grandes incêndios mundiais que começaram com uma pequena chama. Não foi com uma grande chama que começou, não. Foi com uma pequena chama que começaram grandes incêndios de avivamento, onde a gente vê a história lá no dia de Pentecoste, né? E em tantos outros lugares o avivamento começou. Uma pequena chama. Quem já ouviu a história de John Wesley? John Wesley, a gente vê a história dele. Ele era menino ainda, uma criança. E os seus pais, eles tinham vários meninos. Era uma família grande. E eles moravam em uma casa. E aquela casa, ela tinha o segundo piso em cima. E aquelas crianças dormindo lá em cima. E de repente, sabe o que começou? Começou um incêndio naquela casa. Começou um incêndio. E aquele fogo foi crescendo a cada momento. E a mãe corria num quarto, arrastava um filho para fora, levava, colocava lá embaixo, em segurança, ia lá e buscava outro. Era tanto menino que ela se esqueceu de um. E esse um que ela esqueceu era o John Wesley. Esqueceu ele. E de repente, um vizinho vê aquele menino lá na janela, no meio da fumaça, no meio das chamas. E coloca uma escada e sobe no meio daquelas chamas. E conseguiu resgatar aquela criança, o John Wesley. Chamas, fumaça para todo lado, traz aquele menino e entrega ele nas mãos da tua mãe. E aquela mãe, ela pega aquele menino e levanta ele para o céu. E ela profetizou dizendo: eis aqui um tição tirado do meio do fogo.
Oh, ela estava profetizando. Ele vai ser cheio do Espírito Santo e ele vai impactar as gerações pela presença de Deus. Aquela mãe levantou ele e profetizou. E não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo. Em 1938, John Wesley se sentou, estava dentro de um templo, ouvindo a pregação da palavra de Deus, e de repente ele começou a sentir uma chama que aquecia o teu coração, uma chama que aquecia o teu coração, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Você já viu a história de John Wesley? Ele foi um grande avivalista, um grande homem de Deus, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E nesta manhã aqui, este fogo que é alastrar aqui, pastor, tem tanto tempo que eu não falo mais em língua estranha. Vai dando glória aí, vai dando lugar para o Espírito Santo de Deus, porque esta chama, ela quer acender em você aqui nesta manhã. Esta chama, este fogo, ele se espalha. Sabe aonde este fogo começou? Lá em Jerusalém, no dia de Pentecoste, e está aqui até hoje, Passa gerações, vem gerações, e esta chama, ela continua espalhando. Coloque de pé, por favor. Coloque de pé, por favor. Eu sinto esta chama aqui. Eu sinto esta presença aqui. Oh, eu estou sentindo que Deus está levantando pessoas aqui hoje. Deus está levantando missionários aqui hoje. Deus está levantando vasos aqui hoje. Segure na mão da pessoa que está do teu lado. Pede licença para ele, ou coloca a mão no ombro dele. Diz assim: este fogo está espalhando aqui, hein? O fogo aquece, o fogo une, o fogo diminui, o fogo se alastra. Ora labacandara labachandarás. Oh, o fogo se alastra. Vai dando glória aí. Vai dando glória aí. Vai dando glória. Pastor, tem muito tempo que eu não sinto. Não tem problema. Abre o teu coração aí agora. Abre a tua alma para Deus. Oh, o fogo se alastra. O fogo se alastra. Orianda labaias, orianda labaias, orianda labaias. Eis que um dia contemplarei face do grande rei, num país de amor. Eis que em tuas mãos poderei tocar, sua face acariciar, que tanto almejei. Eis que verei os querubins e também os serafins entoar louvores. Aleluias,
Eis aqui Moisés e também os fiéis que partiram pra glória. Mas primeiro quero ver o meu Senhor, que na cruz provou seu amor, nos dando a vitória. Eis que verei os querubins e também os serafins entoar louvores. Aleluias, aleluias, eu irei cantar, cantar, cantar. Aleluias, aleluias, quando eu lá chegar, chegar, chegar. Eis que vale a pena sofrermos por Jesus, pois lá no céu aonde Ele está não haverá pranto, nem morte, nem dor. Aralabassurianda, aralabassei, candaralabassuriandara. Oh, o fogo se alastra. Sinta aí a presença de Deus, sinta aí a presença de Deus. Não saia daqui hoje vazio, não. Não saia daqui hoje vazio, não. Oralabassuriandarás, candaralabassuriandaralabás, ei, candaralabassuriandarás. Oh, aleluias, oh, aleluias. Breve nós vamos contemplar Ele, como Ele é, nós veremos Ele. Ele está voltando, Ele está voltando, e Ele vem buscar uma igreja cheia de fogo. Ele vem buscar uma igreja cheia do teu Espírito. A igreja que venceu, a igreja que venceu. Aralabassuriandaralás, candaralabassuriandarás. Oh, glórias! Oh, glórias! Tem fogo aí, se tem, tem glória. Tem presença aí, se tem, tem língua estranha. Receba aí agora o batismo no Espírito Santo. Receba! Receba, abre a tua boca. Adore a Jesus. Adore, adore, adore a Jesus. Eis, em tuas mãos poderei tocar, sua face acariciar, que tanto almejei. Eis que verei os querubins e também os serafins entoar louvores. Aleluias, oriandalamassuriandarás, decandalamassuriandarás, aricandalamas, suribiondaralabasteriandaramanás, oriandalamassuriandarás, decandalamassuriandarás, oh, oralamassuriandarás. Oh, glória, oh, glórias, oh, glórias. Queremos mais, Senhor, queremos mais da tua presença.
família. Tem unção de Deus aí, meu irmão? Tem? Desse lado aqui tem. Aqui no meio tem. Desse lado aqui também tem. Daqui tem também. No altar tem. Se tem, tem glória. Se tem, tem glória. Receba. Glória. 63 anos de igreja, Deus e amor. E a chama continua acesa. A chama continua acesa. Oh, glórias. Aleluia. Aleluia. Glórias. Eu quero convidar aqui à frente agora todas as pessoas que ainda não são crentes para entregar hoje a sua vida para Jesus. Deus está te chamando aqui hoje. Este fogo precisa arder continuamente sobre este altar. Onde está a primeira pessoa? Hoje você vai entregar a sua vida para Jesus. Aonde está a primeira pessoa? Levanta a sua mão assim, olha. Isso, levante a sua mão lá em cima. Pastor, hoje eu quero entregar. Isso, vem para cá, meu irmão, vem. Já temos aqui a primeira. Aonde tem mais pessoas? Hoje você vai entregar a sua vida para Jesus. Levante a sua mão, levante do teu lugar e venha aqui à frente, não tenha medo. Venha aqui à frente. Você entendeu a palavra? Eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Eu quero fazer parte da igreja que vai morar no céu com Jesus. Jesus não pode salvar um homem, não pode salvar uma mulher, se ele não reconhece que ele está perdido, que ele é um pecador e que ele depende, ele carece da presença de Deus, do perdão de Deus. Se tem mais alguém, levante a mão e vem aqui à frente agora. Pastor, hoje eu quero tomar essa decisão, reconhecendo Jesus como Salvador pessoal da minha alma. Aonde está a segunda pessoa? Você precisa hoje tomar esta decisão. Jesus está te chamando aqui hoje para viver a plenitude perfeita da paz, da alegria na sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Se tem alguém, quem sabe tem alguém perto de você, meu irmão, minha irmã, e quem sabe você está com vergonha de vir aqui, pede a pessoa que está do seu lado. Fala assim, olha, eu quero ir lá na frente, eu quero aceitar Jesus, mas eu estou com vergonha de ir lá sozinho. Você vai comigo? Vem aqui à frente, levanta do seu lugar, vem aqui à frente. Venha. Jesus hoje quer salvar a sua alma. Dá um dó maior. Assim, ó. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. E agora?
Agora me regozijo desde que eu aceitei. E nas tempestades eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu as suas mãos para mim. Canta, igreja! Quando Jesus, você se lembra? Estendeu as suas mãos. Só a igreja. Tá bonito. O que é que nós era? Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu quero convidar aqui agora as pessoas que estavam afastadas, desviadas do Evangelho, e você hoje vai voltar para Jesus. Você está sentindo seu coração ardendo aí? Tá? É o Espírito Santo que está te chamando hoje. Volta para a casa de Deus, volta para os braços de Jesus. Onde estão as pessoas desviadas? Você precisa voltar hoje. Jesus está voltando. Quem está percebendo que Jesus está voltando? Ele está chegando para buscar a sua igreja. E se você estiver desviado, irmão, vai ser muito triste. Vai ser triste demais. Mas volta hoje. Hoje ainda há uma oportunidade, porque a porta da graça, ela ainda está aberta. Não espere mais. Onde tem mais pessoas, levante do seu lugar, venha aqui à frente. Eu vou voltar hoje, pastor. Um dia esta chama ardeu dentro de mim e ela se apagou, mas eu vou voltar e ela vai acender novamente. Aonde tem mais pessoas, pessoas que estavam afastadas, e vai voltar hoje. Tem alguém? Se tem os ouvintes internauta que está nos acompanhando pelo YouTube, aceite Jesus aí agora, ouvintes. Reconcilia-te com Deus. Envia aí agora a sua mensagem aí no nosso chat. É aqui, não é? A equipe é aqui. Envia aí agora no nosso chat. Envia a sua mensagem. Pastor, olha, eu estou voltando hoje. Eu estou aceitando Jesus hoje. Eu não quero ficar aqui. Eu quero subir, eu quero fazer parte da igreja que vai morar no céu com Jesus. Levante a mão assim bem alta, isso. Levante a mão, meu irmão. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. O nome deles vão ser escritos lá no céu, no livro da vida. Glória a Jesus. Aleluias. Levante as mãos para cá. Diga comigo assim, os ouvintes que estão aceitando Jesus em casa, repita comigo essas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve agora, Senhor, o meu nome lá no céu, no livro da vida, para o grande dia da vida eterna. Senhor Jesus, transforma a minha vida, o meu coração, lava a minha alma. Eu prometo ser fiel ao Senhor até o fim. Amém. Quem dá glória aí? Seja bem-vindo, meu irmão, a família Deus e Amor, a família de Jesus. Eu quero que você coloque a mão agora sobre a sua cabeça. Se for possível, coloque a mão em cima da sua dor. Aonde está esse nódulo? Aonde está esse tumor? Aqui tem 4 mulheres aqui, ó, que tem nódulos no seu seio. Coloca a mão aí que Jesus vai mandar fogo aí, vai fazer esses nódulos desaparecer. Aqui tem uma pessoa que sente queimando, dor terrível na sua cabeça. E o seu cabelo está caindo muito aqui no alto da sua cabeça. É um tumor lá dentro da sua cabeça. Coloque a mão aí que Jesus vai arrancar esse tumor daí agora. Aqui tem 12 pessoas aqui que tem hérnia de disco.
Tem hérnia de disco na lombar e na cervical também. Coloque a mão na tua cabeça que Jesus vai tocar aí, viu? Aqui tem irmãos aqui, tem irmãos aqui no nosso meio aqui que está com problema na sua próstata. Jesus vai tocar aí agora e vai curar. Quem acredita, diga amém. Coloque a mão aí agora sobre a sua cabeça. Preste atenção, irmãos. Aqui no nosso meio tem uma pessoa aqui. Deus está falando comigo que tem uma pessoa da sua família que está na UTI e o médico não deu esperança. Deus está visitando aquela pessoa nesta manhã. Eu vejo o fogo de Deus entrando dentro daquela UTI. Apresente aquela pessoa agora nesta oração. Preste atenção, aqui tem 3 pessoas desenganado pela medicina com problema no seu coração. Coloque a mão em cima desse coração aí. Bate, bate, bate coração. Bate e não para de bater. Ele não vai parar não. Coloque a mão em cima aí. Jesus vai dar vida para este coração. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Vamos, irmãos obreiros, colocar a mão agora sobre a cabeça das pessoas. Deus vai mandar aqui agora fogo. Deus vai manifestar o dom de maravilha, o dom da cura divina aqui agora. Deus vai fazer uma explosão de curas aqui agora. O Senhor está tocando nas juntas das pernas de pessoas aí que estava travado. Começa dizendo glória, 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 glórias. Meu Deus e meu Pai da glória, em nome de Jesus agora, Senhor, manifesta, meu Deus, o dom da cura divina, o dom de maravilha aqui agora. Deus, arranca, Senhor, este tumor, arranca este nódulo daí agora. Arranca este câncer, arranca agora esta ferida, arranca daí agora este tumor, faz este tumor explodir aí agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Opera o milagre, Senhor, na próstata deste homem, meu Deus, arranca agora, arranca, Senhor, este tumor da cabeça desta pessoa, esta pessoa que era surda, pode ouvir agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, ouve agora. Quem era mudo, fale agora, em nome de Jesus, receba a cura e agora, receba a cura e agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca nesta coluna, toca nessas pernas, toca nesses braços paralisados, nessas juntas paralisadas, esses nervos que não tinha mais vida, coloca vida aí agora, Senhor, faz o sobrenatural, faz o milagre acontecer aí agora. Espírito da macumba, espírito da feitiçaria, toda obra do mal sai, expulsa a igreja, sai, sai toda doença, sai todo mal agora, sai, sai no nome de Jesus. Procura a sua enfermidade aí agora, procura. Pastor, era o meu braço que estava travado, não podia levantar. Levanta ele lá em cima agora, levanta. Quem não conseguia caminhar sozinho, levanta aí agora e caminha no nome de Jesus. Quem tinha um nódulo, procura aí agora o nódulo, procura, em nome de Jesus. Tem unção de Deus, tem fogo de Deus aqui. Quantas pessoas sentiram o milagre aí na sua vida? Levante a mão lá em cima. Quem sentiu o milagre aí agora? Quem sentiu? Meu Deus, olha o tanto de gente. Não dá tempo de nós ouvir, né, pastor Wesley? A hora já está avançada já. Glórias a Deus. Quem é de Deus, a glória a Deus. Se tem alguém que gostaria de testemunhar do milagre, se tem alguém que foi tocado aí agora pelo milagre de Deus, pastor, Jesus me curou aqui agora, foi curado agora, glórias a Deus. Quem é de Deus vai dando glória. Tem muita gente curada aqui no nosso meio. Pastor Gumercindo, estamos com minha irmã aqui, que recebeu o milagre de Deus aqui agora na oração de explosão de milagre. Seu nome, irmã? Ilza. O que você estava sentindo, irmã Ilza? Pastor, eu tinha osteoporose nos ossos e sofria muitas dores, e o Senhor me revelou para o pastor e eu recebi minha cura. A senhora sentia dores nos ossos? Muitas dores. Onde as dores estavam? Nos braços, nas juntas? Nos braços, nos joelhos, nos pés. Então vamos tirar a prova. Vem cá, minha irmã. Mexe as pernas.
Levanta os braços. Cadê a dor, minha irmã? Sumiu. Cadê a dor? Sumiu? Sumiu. Quem te curou, minha irmã? Jesus. Jesus, pastor Gumercindo. Quem dá glória para este Jesus aí? Deus abençoe vocês, irmãos.